Boa noite. Boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início então agora a mais uma live semanal do Centro Espírita Humberto de Campos. Hoje com a nossa irmã Luziane Bahia, que irá abordar para a gente o tema Perdoar Sempre. Agradecemos a sintonia de todos e vamos à nossa prece inicial. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, agradecemos, Senhor, por mais uma semana termos a oportunidade de estarmos aqui, pedindo, Pai, o seu olhar e a sua misericórdia por toda a nossa humanidade, nos guiando, nos iluminando a consciência nesses dias de pandemia e diante de todas as nossas dificuldades existenciais. Que não nos falte a esperança, a boa fé e o bom ânimo em dias melhores. Que o Mestre Jesus seja sempre a luz nas nossas consciências. Bom, na semana que vem nós teremos a palestra Nesse Mundo, no Mundo Tereis Aflições, com Flávia Contartese, de São Paulo. Convidamos a todos desde já. E agora vamos passar a palavra para a nossa amiga Luziane, que ao final da sua palestra fará o encerramento da nossa transmissão com a prece. Luziane, fica à vontade, a casa é sua. Agradecemos a todos, uma boa noite e até mais. Obrigada, querida. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Cristo. Agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos juntos, aos amigos queridos do Centro Espírita Humberto de Campos, na cidade de Vitória da Conquista, cidade e companheiros que estamos muito saudosos. Um abraço a todos e a todos que já estão aqui conosco para conversarmos um pouco sobre este tema que nos traz o Evangelho de Jesus à tona e as nossas reflexões. Em o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nós encontramos a parábola do devedor implacável. Aqui na tradução de Haroldo Dutra Dias, o Novo Testamento, nós vimos nos versículos 23 a 35 um contexto trazido por Jesus que nos chama muita atenção. Vamos escutar como o evangelista grafou a narrativa do Mestre. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem rei que quis ajustar contas com os seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo quanto tinha, para que fosse pago. Então, prosternando-se o servo, o reverenciava, dizendo: Sê longânime, sê paciente, sê compreensivo para comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, que também eram servos juntamente com este que acabou de ser perdoado de uma grande dívida que possuía em relação ao senhor, que lhe devia 100 denários. Denários é a moeda da época, né? Somente 100 denários. E agarrando aquele que acabou de ser perdoado pelo Senhor em 10.000 talentos, agarrando, o estrangulava dizendo: paga, se algo me deves. Assim, prosternando-se, o seu conservo rogava-lhe dizendo: sê longânime para comigo, sê paciente, sê compreensivo, e te pagarei. Ele, porém, não queria, e saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito, e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, convocando-o, lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogaste.
não devias tu, igualmente, ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Esta pergunta trazida pela descrição do mestre, que o Senhor teria feito para aquele que foi perdoado em 10.000 talentos e que não conseguiu perdoar o outro que devia-lhe apenas 100 dinheiros, ou seja, 100 denários, é uma pergunta muito emblemática. É uma pergunta que está presente, por exemplo, a sua assertiva no Pai Nosso, quando nos propõe que nós peçamos a Deus o perdão, mas ali na própria construção do Pai Nosso, nós já prometemos que nós sejamos perdoados da mesma forma que nós perdoamos. Fazemos um compromisso na rogativa do Pai Nosso. E aqui, Jesus traz, ao fazer essa pergunta do Senhor, não seria óbvio que tivesse misericórdia? Não teria esta lógica, uma vez que foi perdoado de uma dívida muito maior e do Senhor, que, pelo que a descrição da parábola traz, não deve a ninguém. Observando a parábola até este trecho, porque ela ainda falta um pedacinho para ser concluída, nós nos lembramos de um texto do Espírito Amélia Rodrigues, que está neste livro, Pelos Caminhos de Jesus, a psicografia de Divaldo Franco. O título do capítulo chama-se O Poema do Perdão. E nós encontramos aqui a passagem e os comentários do Espírito Amélia Rodrigues referente a versículos anteriores à parábola do devedor implacável, que são os versículos que falam sobre erro e perdão, onde nós encontramos Pedro perguntando a Jesus: então, diante das faltas, deveríamos perdoar todas elas 7 vezes? Ou seja, Pedro faz um questionamento a partir de uma elucidação que Jesus vem trazendo, e ele pergunta se todas as faltas devem ser perdoadas, se devem ser perdoadas 7 vezes. Como se fosse uma tentativa de Pedro limitar a ação e a atuação do perdão. E Jesus responde, como nós conhecemos, que está grafado no capítulo 18 também de Mateus, mas são os versículos 21 e 22, que é bem antes desta parte que nós narramos da parábola. E ele diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E a gente conhece essa passagem, às vezes, e quando a gente é criança, que ouve essa passagem, a gente fica fazendo conta, tentando descobrir o que é que Jesus quis dizer com 7, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que é que isso significa? Qual é a amplitude? Então a gente tem que perdoar, a gente faz a conta matemática. Eu tenho que perdoar essas vezes todas? Como é que é isso? Então depois que eu perdoar todas essas vezes, está tudo ok? Esse diálogo aconteceu entre eles e Mateus, tanto Mateus quanto Lucas, que também retratam este trecho do erro e do perdão, que fala do perdoar 70 vezes 7 vezes, termina aí a narrativa. Só que o Espírito Amélia Rodrigues vai adiante. Diz a benfeitora que neste mesmo dia, logo depois, mais à noitinha, Pedro procura Jesus. E ele vai lhe questionar porque ele ficou um pouco intrigado com a conversa que eles tiveram. Então olha como a benfeitora desenvolve. Olha a pergunta de Pedro. E Pedro tem essa personalidade de estar bem inserido nas emoções, nos sentimentos. Pedro está muito presente na sua condição de humanidade, na sua condição humana, de trazer a sua marca. Então ele pergunta, e se alguém com quem não simpatizamos nos ferir por motivo nenhum, seria lícito reagir apresentando-o ao juiz? E Jesus responde, não, Pedro. Porque todo aquele que agride já está ferido internamente. Vejamos que Pedro e Jesus tiveram uma conversa mais cedo, mas Pedro não ficou contente e fez essa pergunta depois, tempos depois, né? No mesmo dia, só que mais tarde. E aí Jesus responde que não, porque aquele que fere, ele já está ferido, ele já está agredido internamente. Mas Pedro não aceita também, né? Então ele vai insistindo, olha as perguntas. Então Pedro continua. Isto, porém, não significaria apoiar a violência
e permitir que os maus dominem os simples e humildes? Olha como as perguntas de Pedro têm muito a ver com as nossas perguntas na tentativa de compreender a profundidade do Evangelho. E isso é magistral, isso é especial. E aí Jesus responde: de forma alguma. Porque os maus estão doentes, portadores de tormentos destrutivos no imo de si mesmos. Eles já estão, vejamos que Jesus reitera, eles já estão adoecidos. Revidar-lhes a ofensa, fala Jesus, é forma de aumentar-lhes a capacidade de agressão. Então não faria sentido. Só que aí Pedro vai se comovendo emocionalmente. Ele já está envolvido e vai pensando cada vez mais em situações sérias. E ele pergunta: Senhor, e se da agressão pura e simples ele partir para tomar nas suas mãos desvairadas a vida de um ente querido, trucidando-a? Nesse momento, Amélia Rodrigues descreve que Pedro já está inquieto, ele já está impaciente. E Jesus responde: ainda aí, Pedro, o perdão assume um papel preponderante, porquanto mais importante se nos apresenta o desafio do amor, quanto mais grave e difícil é a situação que nos leva a perdoar. Então, mesmo nessa situação, ainda é necessário que nós olhemos para o perdão. Porque quanto mais a situação for difícil, se nós conseguimos apresentar isto que a divindade espera de nós, aí vai ter se operacionalizado a ideação do amor. Meus irmãos, Pedro chora. Diz Amélia Rodrigues: mestre, propôs ainda o companheiro com os olhos nublados de pranto. Pedro já está no auge da emoção, ele está envolvido, porque ele não consegue imaginar, para ele não tem lógica. Qual o sentido de continuar perdoando? Será que o mestre não está percebendo que eu estou incrementando a agressividade do outro? O outro tirou agora meu parente. E aí, como se Pedro achasse que Jesus não tivesse entendido, ele descreve a pergunta: mestre, saber que um vândalo, olha já a expressão, apaixonada, retirou do nosso carinho, pela violência, um filho, uma esposa ou uma mãe e não revidar, não significa apoiar e legitimar o direito da força? Nesse nível da narrativa, nós já estamos bem parceiros de Pedro no seu pensamento. Podemos não concordar, mas entendemos o que ele traz. Sentimos o que ele traz. E se nos colocamos no lugar, percebemos o quanto é forte. E Jesus responde: olha a doçura. Descreve a benfeitora Amélia Rodrigues. Simão, o Pai estatuiu leis das quais ninguém se evade. Como Pedro não compreendia, o diálogo de Pedro estava muito no olhar material, no terra a terra, nas relações aqui, neste mundo existencial. Jesus coloca o patamar do diálogo no que ele estava o tempo todo tentando dizer. Dizendo, mas que Pedro não estava captando. Então ele coloca: o Pai estatuiu leis das quais ninguém evade. Não colocamos aqui a questão em termos de esquecimento à responsabilidade, nem desrespeito aos códigos legais estabelecidos. Perfeito Jesus trazer isto. E a gente não duvidava disso. Jesus não está dizendo que não devesse ter um olhar para com a responsabilidade penalizada, penal, jurídica, no aspecto material. Não estava a dizer que a responsabilidade está retirada daquele que cometeu alguma falta. Jesus está a pontuar a nossa atitude perante a falta de alguém. Ele não está a dizer que este alguém vai ficar impune. Ele não está a dizer que esta pessoa que fez tudo isto que Pedro declinou e que são coisas muito sérias, graves, ele não vai ficar sem qualquer tipo de convite à reparação. Jesus quer retirar de nós a condição de juízes
porque esta condição não nos pertence. Jesus quer retirar de nós, nesta explicação, a condição de aproximarmos-nos de uma vingança, de apresentarmos ao outro um castigo em um aspecto que não nos cabe realizar, porque não somos dotados de uma condição tal e qual que possamos agir para com o nosso irmão a cobrar-lhe, como descreve a parábola, que mostra que um estava devendo ao Senhor, mas na hora que foi cobrar, e que foi perdoado, e que na hora que foi cobrar do outro, não teve piedade, não teve misericórdia, mesmo tendo sido objeto de misericórdia, a partir de alguém que nada deve a quem quer que seja. Não colocamos aqui a questão em termos de esquecimento à responsabilidade. Referimos-nos ao revide, ao ódio, ao plano de cobrança por parte daqueles que foram atingidos pela enfermidade agressiva do próximo desvairado. Olha o tempo todo Jesus colocando que o outro está o quê? Enfermo. Que o outro está desvairado. Que o outro enlouqueceu. Que o outro está em descompasso. Que o outro não está bem. Que para agir desta forma, seja em menor monta, agredindo pessoas, ou seja numa monta maior, ferindo desta forma, através da violência, retirando a vida das pessoas, em quaisquer das situações, se trata de uma pessoa enferma. E Jesus está convidando Pedro e toda a humanidade, a todos nós, a pensarmos sob este ponto de vista, ampliando a percepção dos fatos, para que consigamos viver a vida de relação no amadurecimento que ela nos propõe, no objetivo que ela deseja alcançar por estarmos todos numa vida que nos movimenta a sermos gregários, a buscarmos uns aos outros. E nesta vida de relação, nós temos as nossas virtudes, mas temos os nossos espinhos. E precisamos estar próximos uns dos outros para superarmos as adversidades coletivas. Para estarmos próximos uns dos outros, às vezes os nossos espinhos, eles ferem a quem está muito próximo. Mas este é o grande desafio da convivência. E é isso que Jesus nos convida a perceber. Que se o outro apresenta espinhos, nós também somos dotados de espinhos. E se ele naquele momento se apresenta naquela condição que ao nosso ver, nós estamos olhando o fato material, a concretização, o ato, que é muito estarrecedor, que é muito violento, que faz muito mal, mas como está o interior daquele ser? É como se Jesus dissesse, a consciência dele, deixa ele. Deixa ele perante a própria consciência dele. Não precisamos nós nos investirmos de ódio, de planos de cobrança, de revide, de vingança, porque de nada adianta. Não vai apagar o que nos aconteceu, por pior que tenha sido. Por mais que isso venha como um furor, e é o furor da emoção. A raiva é uma emoção, é da condição humana. Quando a gente diz eu não tenho raiva, a gente não está falando a verdade. A gente está desconhecendo aquilo que nós abrigamos. A raiva é uma emoção humana. Nós temos o dever de educar as nossas emoções. Então, de educar o extravasar da raiva. Mas sentir raiva é muito natural. Então, diante de uma situação desta que Pedro narra, seja para nós, quantas situações, meus irmãos, impiedosas nós não já passamos. Cada um de nós que está aqui. Nós estamos imersos no mundo de provas e expiações, sem qualquer tipo de privilégios, onde o mal ainda sobrepuja o bem. Quantas adversidades nós não já passamos? Quantas vezes no nosso caminho nos já atravessou uma individualidade que nos agrediu? Quantas vezes? Quantas vezes não existem pessoas com as quais nós convivemos e que basta que nos encontre, ela tem um objetivo sistematizado de nos agredir? Jesus convida a que diante destes panoramas
nós tenhamos a postura que nos cabe ter, para que não sejamos injustos. Porque de nada vai adiantar que nestes momentos que a raiva advém, que esta emoção vem e parece que vai destruir tudo, nós tenhamos a consciência que ela é apenas um extravasar orgânico, que pode muitas vezes, após a exaustão de atos vingativos de ódio e de raiva, estarmos exauridos organicamente, extasiados por termos colocado toda a raiva para fora. Mas isso não vai significar que estejamos bem. Porque, igualmente, demos campo ao adoecimento. E ao final do ato praticado, estaremos adoecidos e arrependidos. Constatando o adoecimento, a enfermidade e arrependidos. Por termos escolhido daquela forma. Por termos nos direcionado daquela maneira. Então é esta reflexão que Jesus convida. Além deles não fugirem da consciência, que os não esquecerá no tribunal de si mesmos. Olha a perfeição deste texto. Jesus coloca aqui, não é Deus, não é uma condição externa. É por isso que a questão 621 ela é muito profunda. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. É Deus em nós. Em nós mesmos temos esta forma de perceber as nossas ações, de identificar as nossas faltas, de estudar a nossa alma, de perceber as nascentes do coração, de onde promanam, de onde brotam os bons ou os maus pensamentos. Então aquele que nos agrediu está entregue à própria consciência e dela ele não consegue fugir. Se porventura conseguir fugir da justiça humana, não sendo nunca encontrado, desencarnando, a sua consciência o leva inevitavelmente a uma reequalização, a um reequilíbrio da sua história. E naturalmente vai estruturar na erraticidade, vai procurar sedento de alguma maneira construir uma nova vida, uma nova existência no corpo físico, para que possa reparar aquelas faltas. E assim nós vamos seguindo. Mas entreguemos cada um de nós à consciência pessoal, porque ela é o tribunal íntimo e ela é quem nos diz em veracidade, com autoridade, aquilo que nos pertence escutar e aprender. Cabe-nos, e Jesus se inclui, isso é lindo, isso é perfeito, cabe-nos deixar que os organismos especializados cumpram com as suas atribuições. Ou seja, nem mesmo ele, que é o espírito puro, que é um espírito no estágio evolutivo que nós nunca tínhamos visto antes, e nem vimos, nem veremos depois aqui no contexto da Terra, mesmo ele diz, entreguemos as organizações responsáveis por isto. Nós, porém, permaneceremos confiantes de que nada acontece sem que seja da vontade do Pai. Trazendo que lição para Pedro? Aquelas pessoas que desencarnaram, é bem verdade que os atos foram violentos, foram impiedosos. E aquele que assim realizou, entrou numa faixa de compromissos que vai precisar ter a responsabilidade de reequilibrar essa sua história pessoal. Mas aquelas pessoas que se desprenderam do corpo físico, daquela forma, só Deus o sabe. Porque estava dentro da programação delas que elas partissem naquele momento. Diz o que Jesus? Não há injustiça. Nada acontece sem que seja pela vontade do Pai. Sem que seja dentro da lei de causa e efeito. Vontade aqui está em itálico. Para que a gente não interprete, então, na verdade, o Pai queria que aquelas pessoas fossem vítimas da violência? Não. Para que a lei de causa e efeito, que é uma lei natural,
ela se realize, não é necessária a intervenção do homem. O homem não precisa adentrar as destinações das pessoas para matar, para agredir, para fazer cumprir a lei de causa e efeito. Deus, Pai absoluto, tem condições como Criador de que o próprio movimento das leis faça operacionalizar os efeitos que são necessários para as causas que foram construídas. Não é necessário que o homem adentre uma história de alguém e se comprometa. Quando isso acontece, ele também irá precisar depurar-se e vencer as suas más inclinações. E aí, Pedro, a gente pensa, então Pedro, ele se convenceu agora. Porque uma resposta desta, numa profundidade desta, Pedro se convenceu, certo? Olha a pergunta de Pedro. Mestre, e se por fim nos matarem? Eu fiquei pensativa com essa pergunta. Porque se Pedro pergunta se nos matarem, se ele faz essa pergunta diante do contexto que eles estão conversando, é porque ele sabe da vida após a morte. Porque não teria sentido ele fazer essa pergunta. Mas se ele sabe da vida após a morte, não teria muito sentido também ele fazer essa pergunta. E é exatamente isso que Jesus convida à reflexão. Ele diz assim, viveremos, Simão. Olha a resposta. Viveremos. Se eles matarem, se eles retirarem a nossa existência física, nós viveremos. Ninguém mata a vida. Prosseguiremos vivendo tanto quanto o criminoso também viverá. Jamais te esqueças de que a posição de vítima é sempre a melhor, a mais feliz. Quem aos outros fere, a si mesmo se fere. Quem ao próximo infelicita, a si mesmo se destrói no campo da emoção. Com a diferença de que aquele que aparentemente é o perdedor, se amar e perdoar, estará isento de quaisquer aflições, ficando inatingível, desse modo, feliz. Então Jesus apresenta a condição de vítima, mas se a vítima souber entender o seu papel e a sua posição de vítima, porque é vítima entre aspas. Se nada nos acontece por acaso, tem algo que deu ensejo àquele desfecho. Não ao desfecho em si, mas às emoções que o desfecho nos proporcionou. A forma que aquilo repercutiu em nós. Atingiu o que precisava em termos de confronto com a causa que temos em nós e que deu origem a todo aquele cenário. Se aquele que aparentemente é o perdedor souber amar e perdoar, ele também vai ser feliz. Mas se ele não souber, ele também se infelicita, ele também adoece e também a sua estrutura rui. Comentando este trecho do erro do perdão, Emmanuel tem um texto em O Reformador que fala que é como se fosse quando nós não perdoamos ou quando nós agredimos alguém. Então, quando a gente não perdoa e fica imerso no ódio, na raiva, nas desavenças, ou então quando a gente faz o mal a alguém, nas duas situações elas se equivalem, diz o benfeitor. Se equivalem e é como se a gente estivesse dentro da nossa casa. Vamos imaginar, a gente dentro de casa e tomando de um instrumento que é capaz de derrubar as paredes da nossa casa. A gente pega esse instrumento e começa a bater na parede. E bate na parede, bate na parede. O que é que vai começar a acontecer? As estruturas da casa, elas começam a se abalar. E a parede, num determinado momento, vai ruir. Mas a parede é o sustentáculo. São as vigas que se elevam para que o teto possa estar acima de nós. A proteção possa estar acima de nós. Se nós quebramos as paredes, se batemos nas paredes da nossa própria casa, a nossa casa vai ruir sobre nós. E Emmanuel lindamente nos traz essa figura para que a gente entenda o que a gente faz com a gente mesmo quando a gente agride o outro, porque a gente entra nesse estágio mental que já pertence a gente, porque se a gente exteriorizou uma agressão,
é porque ela já pertence a gente. Jesus disse que a gente só concede ao outro que está repleto o coração. E se a gente não perdoa, a gente também entra nessa faixa. Porque a gente está criticando o outro pelo que ele fez e está se nutrindo das mesmas emoções ou dos mesmos sentimentos que o outro se nutriu para que um dia ele viesse a nos agredir. Então nós também estamos batendo com este instrumento nas paredes e elas vão ruir e a casa vai cair sobre nós. A casa, a nossa estrutura. Então vai desmoronar a nossa estrutura. A nossa condição de edificação, aquilo que nós edificamos. Nós vamos nos encontrar perdidos. Nós vamos nos encontrar apartados daquilo que realmente precisaremos fazer, porque estamos no mesmo círculo, na mesma intenção. Todas as vezes que conversamos sobre o perdão, gostamos muito de trazer as imagens ou as histórias que os espíritos nos apresentam nas reuniões mediúnicas. Porque fica muito visível, nós aqui, todos nós, irmãos queridos, que participamos, neste momento estamos impedidos, mas que tivemos a participação ao longo da nossa história com as mediúnicas, ou que já participamos e que em outro momento não pudemos mais, mas que tivemos esta experiência com as reuniões mediúnicas. Quando advém um irmão nosso em sofrimento, um espírito em sofrimento, que ali, utilizando-se daquele instrumento do médium, nessa caridade tão abençoada, através da psicofonia, nos descreve e demonstra o que está sentindo, nós iremos nos lembrar com certeza destes irmãos que, quando descreveram situações em que eles não conseguiram perdoar, as descrições eram sempre no presente. Ele sempre me faz isto. Não adianta que eu pense de outra forma, porque ele é assim. O que ele fez comigo é constante. E aí a gente pensa assim, puxa, fez com ele ontem. É um recém-desencarnado. Ou então é algo recente, mas é algo recente assim, talvez de 2 anos. Irmãos, quando nós vamos conversar e que os espíritos permitem que a gente tenha acesso a algumas informações, porque eles acabam deixando escapar, quando a gente olha o contexto que eles estão falando, às vezes tem mais de século. São muitos anos e ficou lá atrás, porque eles começam a falar de uma época de escravidão, de colônia, de império, e a gente diz, meu Deus, isso não é agora. Mas eles estão falando como se fosse presente, porque eles estão o tempo todo a bater com o instrumento nas paredes das suas estruturas psicológicas. E eles estão vivendo isto. É a realidade, é o tempo presente deles. Quando a gente não perdoa, a gente vive o passado no presente constante e arrasta a dor, e dela a gente nunca se aparta. Por isso que o perdoar, por isso que o convite é que a gente perdoe, e a gente perdoe sempre. Por quê? E aí a gente pode vir para essa partezinha final da parábola do devedor implacável. Diz assim, depois da pergunta, né, que o Senhor faz: não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E irando-se o seu senhor, o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai, que está nos céus, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão. Por isso que no Pai Nosso, quando Jesus coloca o perdão, ele coloca nessa condição. E aí a gente volta e pensa, Jesus colocou isso na parábola e colocou lá também no Pai Nosso, porque em verdade Deus lida com a condição? Não. É para que nós não esqueçamos de fazer a nossa parte. Porque o perdão que advém de Deus não é o perdão humano, não é o perdão das nossas relações. Nós temos esse dever de perdoar, de ultrapassar aquela situação, de virar a página da nossa história para que a gente possa construir um presente diferente e, consequentemente, um futuro mais saudável, mais libertador,
mais aprazível. A nossa relação com Deus, não há mágoa de Deus para conosco. Não há melindres, não há raiva, não há nada que a gente faça que Deus diga: estou chateado com você, então eu estou esperando você perdoar o seu irmão para que eu também possa te perdoar. A nossa história para com a divindade é sempre de oportunidade. Ele sempre está a nos conceder oportunidade. Então o seu perdão é a sua misericórdia. É o olhar constante de que nós estamos enfermos. É uma compreensão no aspecto divino, que não tem nada a ver com o aspecto humano, mas no aspecto divino, de que nós estamos naquele estágio evolutivo, de que ainda nós elegimos aqueles comportamentos. Então ele sempre está a nos conceder o perdão, que nesta equação divina significa nova oportunidade. Sempre. Sempre o amor. Acontece que existe um momento de quando nós descumprimos esse nosso combinado, ou seja, ele está o tempo todo nos concedendo oportunidade, concedendo oportunidade. E diante do irmão que faliu para conosco, a gente não faz o mesmo para com ele. Nós que somos pessoas que temos as nossas falhas, que temos os nossos espinhos, que o tempo todo estamos rogando a Deus misericórdia. Nesse momento aí, não é que as oportunidades elas vão parar de existir. É que vai entrar um complemento decodificado do amor, que se chama dor, para que a gente consiga compreender o que é necessário ser feito. Para que a gente, através da necessidade do reequilíbrio da nossa consciência, porque quando nós não perdoamos, nós estamos também fazendo o mal. Estamos permitindo que o mal tenha um respaldo, tenha um palco, ele possa vicejar e operar. Nós iríamos ter um incremento, uma dádiva que advém para nesse contexto de amor, também está presente a dor como representatividade do amor, conduzindo esta dor à nossa libertação. Então, nós precisamos perdoar sempre, porque Deus nos concede o perdão neste olhar de oportunidade. Então nós temos um combinado para com Ele. Deus não pede nada para Ele. Ele deseja que nós, os seus filhos, amemo-nos muito. Então Ele deseja ver os filhos bem. Ele deseja que nós estejamos nesta relação de perdão, de compreensão, de misericórdia, de indulgência de um para com o outro. Nada para ele, tudo entre a gente. E inevitavelmente isto vai ser uma forma de adorar a Deus. Porque de nada adianta chegarmos no altar com as oferendas se o nosso coração está impuro. Porque tem algo que precisamos carpir, realizar, equalizar com o nosso irmão. Mas vem algo que é muito interessante dentro dessa reflexão do perdão. Porque além de nós termos de perdoar sempre, porque Deus sempre nos concede a oportunidade, então Ele sempre está nos ensinando como fazer, é porque nós, perdoando, nós estamos entendendo que aquela dificuldade que atravessamos, o outro pode ter escolhido participar do contexto que nos trouxe uma mágoa. Mas aquela mágoa, ela precisa ser reconhecida, decodificada, estudada por nós. Nós precisamos entender por que aquela situação nos fez tanto mal. Perdoarmos sempre, retirando aquele que, infelizmente, foi instrumento de algo que nos aconteceu e trazendo a nossa consciência de que se nos aconteceu, não era por acaso. Então nós temos de perdoar. Porque perdoar vai significar libertar dentro de nós a causa que gerou aquele efeito. Qual foi a causa que gerou aquele efeito? O nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja, as nossas imperfeições? Se nós estamos tão magoados, é porque elas estão em nós. Elas estão numa postura de destaque dentro de nós. E fazemos plateia para essas situações.
Então, perdoar o outro é libertar-se destas imperfeições. É dizer, ok, o outro fez, mas ele foi infeliz. Ele não tinha nada de estar nesse contexto. Ele se inseriu aqui por causa das imperfeições dele. Mas eu agora estou, eu e a situação que me fez mal. Me fez mal por quê? O que ela quer falar e ela quer falar com o que dentro de mim? O que é que dentro de mim precisa se transformar para que novas situações como esta não aconteçam? Ou se acontecer, elas não vão me incomodar. Porque a gente só precisa ensaiar, exercitar o perdão quando aquilo nos incomoda. Se uma criança nos agride, nós vamos ficar irritados com uma criança? Nós vamos precisar perdoar uma criança? A gente nem se magoou. Por quê? Porque a gente entende uma criança. Não sabia o que estava fazendo. É o que Jesus diz na cruz. Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava magoado, chateado, aborrecido, melindrado? Claro que não. Estava lamentando. Estava entristecido pela escolha que a humanidade fez. E que coube à humanidade readequar o seu rumo ao longo da história. Diante deste drama que situou-se no contexto da história. Então, olharmos o fato e não a pessoa que gerou este fato. Porque como nos convida Jesus, através da mediunidade de Divaldo Franco, através dos relatos trazidos pelo Espírito Amélia Rodrigues, a fala de Jesus é uma fala de compreensão. Então a gente pensa, perdoar sempre. Ok, porque eu também vou me libertar. É algo que eu vou fazer de bom para mim. Porque aquela situação, retirando a pessoa, ela tem algo a me dizer. Então aquela pessoa foi um infeliz, que entrou na minha história, que fez parte da minha história. Talvez porque, no passado, eu também tenha entrado na história dele. E ele agora, como não conseguiu me perdoar, veio criar essa situação e embaraçar o meu percurso. E aí a gente se pergunta, mas como a gente pode perdoar? Qual o exercício diário que a gente pode fazer para perdoar? Os Espíritos nos convidam, Jesus nos convida a que, primeiramente, olhemos o outro como ser humano. Descrevamos o outro para nós mesmos. Quem é o outro? É um espírito encarnado, num planeta de provas e expiações, e que, por obviedade, passa muitas adversidades. Se eu conheço de mais perto, eu vou ver quais são as lutas que ele enfrenta, eu vou observar quais são as lidas que ele tem de confrontar-se diariamente, eu vou buscar compreender o que é que o perfil do outro me traz. Este é um exercício de entendimento de que nós precisamos deixar que o outro seja como ele é. E isso é tão difícil para a gente. A gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar todo mundo, tendo apenas de lembrar que nos cabe a nossa modificação, a nossa transformação. O dever é para conosco. Então, o primeiro ensaio, um primeiro exercício é compreender o outro. Perceber que no estágio de evolução que nós estamos, ele está suscetível ao erro, como eu também estou suscetível ao erro. Ambos podemos nos equivocar. E se isso é possível acontecer, o esforço para que nós perdoemos é nesse sentido. A misericórdia é trazer ao coração a miséria do outro, a dor do outro, a imperfeição do outro, a dificuldade que o outro passa. Lembrando que o outro é nosso irmão, onde inevitavelmente na história que vai o tempo todo nos aproximando, o nosso desiderato é de uma grande fraternidade universal. Então ele pode ser o outro agora, tão apartado, mas ele é o próximo. Que todas as vezes que nós nos incomodamos ou que temos situações a nos desvencilhar e que se torna tão pessoal, esse próximo vai se aproximando e vai se tornando cada vez mais próximo.
para que a gente consiga entender e desatar os nós que atravancaram o processo das nossas relações. Se exercitar ao perdão é um processo de educação. Então, enveredar por este objetivo é um objetivo de todo cristão. Porque Jesus falou isso a Pedro, de que nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, de forma ilimitada. Porque quantas vezes nós sentimos a necessidade de perdoar é porque ainda não amadurecemos, é porque ainda nos deixamos envolver pelas faltas que são cometidas para conosco, é porque ainda nos magoamos com o que os outros nos fazem e nós precisamos perdoar porque precisamos evoluir, porque precisamos nos libertar, porque precisamos romper as amarras de tudo isto. Então, são ilimitadas vezes. São quantas vezes sejam necessárias para que nós nos transformemos. Porque não imaginamos Jesus com raiva de nós. Não imaginamos os espíritos superiores, os benfeitores, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues. Não imaginamos eles chateados com a gente. Ou tendo alguma coisa para que eles tenham de nos perdoar. Porque é outro nível de percepção. Então, atingindo um outro nível, tudo bem. O perdão, ele perde o sentido. Mas enquanto estivermos guardando em nós as dificuldades que estes embaraços nos proporcionam, é necessário o perdão. Então, é um processo de educação, de estarmos atentos, de observarmos os fatos, de observarmos das nossas emoções, como nós dissemos, por que nos feriu tanto? Por que nos abalou tanto? Por que essa pessoa, tendo falado ou feito desta forma, nos trouxe uma repercussão tão grande, sendo que outras pessoas já me fizeram coisas piores? E eu consegui relevar. Aos olhos dos outros, as pessoas podem chegar, puxa, mas isso que te aconteceu, você vai deixar isso mesmo? E a gente diz, não, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, esquece, não teve nada demais. E era considerado pelos outros como algo tão sério. E a gente diz, realmente eu consigo lidar com isso. Mas por que o que o outro fez? Aquilo ali diz muito para nós. Então, o processo de educação. Seja educação, a gente tem que dar tempo. A gente tem que se doar, se dedicar ao projeto perdão. A gente tem que se dedicar. Não deixar a vida correr solta, sem que a gente faça a reflexão destas nossas emoções, a partir dos fatos nos quais nós estamos inseridos. Então é um exercício de atenção, de estarmos despertos, de botarmos a nossa consciência para amadurecer e questionar, como propõe Santo Agostinho, como a própria doutrina dos Espíritos, pautada no Livro dos Espíritos de Perguntas e Respostas, nos convida a conhecer, conhecermos-nos. E nesse processo de educação, de doação de um tempo da atenção, do cuidado para nós mesmos, de percebermos atentamente aquilo que nós precisamos entender, tudo isto vai nos conduzindo a um processo natural do perdão, que é ultrapassar obstáculos, que, como dissemos, são obstáculos que estão dentro de nós. Todas as vezes que nós conseguimos perdoar, algo dentro de nós se reparou. Algo dentro de nós se refez. Então, olhando a acepção da casa trazida por Emmanuel, se a nossa casa tem alguns sinais dos instrumentos que utilizamos em outros comportamentos e ferimos a parede, nesse momento que vamos perdoando, é como se estivéssemos reparando, para não deixar que esta estrutura ela possa romper. Nós vamos reparando, porque nós entendemos o processo daquela dor, entendemos o que aquilo significava para nós e, amadurecidos, damos um passo à frente. Saímos daquela roda de circunstância. O que é ficar preso? Ora, mas Deus não vai continuar concedendo a oportunidade? O que é ficar preso? Aí diz Amélia Rodrigues, é preso na roda da reencarnação até se libertar daquela situação. Então é preso num sentido da expiação, que é o objetivo que a questão 167 do Livro dos Espíritos nos traz para refletir. Qual o objetivo da reencarnação? Expiação, que é esse ficar preso,
a reencarnação e a gente retornar para expiar. E quanto mais a gente se compromete, mais a gente aumenta a dívida e mais a gente volta para expiar. Mas Deus é tão justo, misericordioso e bom. A sua justiça é amor, o amor é justiça. Tudo está muito vinculado e faz parte da mesma situação que nós temos propostas de transformação, de progresso da humanidade, que simboliza um progresso nosso e um progresso coletivo. Então nós também, enquanto estamos espiando, nós temos provas que vão nos permitir dar saltos e expressarmos-nos à frente, nessa sensação de que não estamos só reparando o passado, não estamos só espiando, mas estamos tendo possibilidade. À exceção de alguns momentos que são completamente reparadores, que são completamente expiatórios e que faz parte para que haja uma necessidade desta reparação, deste reequilíbrio, para que o livre-arbítrio possa ser equalizado, para que novamente, sabendo instrumentalizar esta ferramenta, sabendo lidar com este poder, nós consigamos voltar ao ritmo da existência, expiação e melhoramento, instrumentalizando o livre-arbítrio de maneira mais profunda, adequada e educada. Então, este convite é um convite de educação, que requer persistência, que requer a observação constante, para que nós não percamos. Mas quando falamos de perdão, precisamos nos lembrar do auto-perdão. Tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente refletiu aqui junto, em relação ao outro, tem de falar também para conosco. Quando nós cometemos as faltas, não há necessidade, não temos de entrar na proposta da culpa, porque nada nos adianta. Não vai fazer, da mesma forma que falamos, que a vingança não vai fazer com que apague o que o outro nos fez, a culpa é como se estivéssemos a nos vingar de nós mesmos. Como se quiséssemos dizer, você não deveria ter feito isso. E por que você fez? Você não deveria ficar fazendo isso, ter feito isso. E aí a gente insiste, a gente insiste. E essa culpa só vai nos fazer ficar inseridos no mesmo círculo, estagnados, girando em dor e sofrimento, atrelando-nos a outras mentes que também desejam aquela nossa condição espiritual, emocional, sentimental, e não vamos fazer o que precisamos realizar. Diante da queda, olharmos a queda e nos levantarmos. Só cai quem está caminhando. É muito difícil alguém que está parado cair. A não ser porque teve alguma disfunção orgânica. Alguma questão que de uma hora para outra vai e cai. Mas para cair é necessário estar caminhando. É necessário estar em movimento. É necessário estar em construção. Então a queda faz parte da nossa estrutura, da nossa caminhada. Pode acontecer de nós cairmos, porque estamos tentando acertar. Não porque queríamos errar, porque estamos tentando acertar. Caímos, olhemos a situação e nos reergamos. Porque Jesus disse, vá e não tornes a pecar. Ele não disse, fique parado e viva aí lamentando a situação que foi feita. O que foi feito já foi. Ah, eu não queria que acontecesse. Não queria, mas aconteceu. Não dá pra gente voltar. Mas dá pra gente seguir e nunca mais experimentar essa sensação que é ruim. E que a gente não quer experimentar de novo. Então a gente tem como seguir. Então, diante das nossas faltas, das nossas quedas, sigamos fortes, sigamos firmes, sabendo que Deus, que Jesus, que os bons espíritos acreditam em nós e muito mais estão conosco. E todas as vezes que decidimos caminhar firmes nesta tentativa da construção do reino dos céus em nós, nós temos o respaldo da espiritualidade, num coro uníssono, a nos trazer força e coragem para que não desistamos. Quando olhamos o perdão, lembramos da questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o conceito de caridade? Conforme entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Perdão
é caridade. Caridade é amor. Perdoar sempre, porque o convite é amar sempre. Então Jesus não poderia falar diferente a Pedro. Perdoar sempre, quantas vezes forem necessárias, porque a proposta é de amar sempre. Sempre. Este é o nosso desafio, este é o convite que Jesus nos fez, para que diante destas existências, que são oportunidades grandiosas da nossa construção, da nossa libertação, nós consigamos vencer, crescer e seguirmos em frente. Nestes dias tão desafiadores, relevemos mais, compreendamos mais, tenhamos mais misericórdia, entendamos mais o outro, tenhamos mais paciência, silenciemos muitas vezes. Em outro momento nós podemos falar, mas silenciemos quando os ânimos estiverem acirrados. Façamos a nossa parte. É um momento muito delicado, onde as emoções estão à flor da pele, onde as reações e as intempestividades são muito grandes e podem trazer desfechos desproporcionais e indesejados. Não é momento de nós nos comprometermos, no sentido de nós nos equivocarmos para com a compreensão. É momento de nós nos libertarmos. É momento da caridade. É momento do Evangelho de Jesus. Então sigamos amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amando-nos, concedendo-nos o alto perdão, fazendo esta autocaridade, este alto amor, e façamos o mesmo para com o outro, porque se alivia o peso que nós carregamos nas costas diante das nossas faltas, alivia muito ao outro receber o perdão. O outro entende, eu estou recebendo uma nova oportunidade. E ele também tem a oportunidade de amadurecer. Ele está tendo a nova circunstância, nova proposta para que ele também possa crescer e assim animar-se e assim encontrar um rumo de ideal e de positividade para a sua existência. Vamos agradecer a Jesus. Senhor, amigo de todas as horas, estamos imensamente gratos por este momento, felizes por estarmos entre irmãos, onde a melodia que soa aos nossos ouvidos e corações é a do Teu Evangelho. Fortalece-nos, Senhor, sempre, para que cumpramos os nossos deveres, pautados neste propósito educacional, melhorando-nos a cada instante, seguindo firmes cada passo. Ensina-nos diariamente, através das oportunidades, o perdão constante, para que consigamos nos libertar, leves, amando, seguindo sempre, firmes até o fim. Gratidão imensa, Senhor. Agradecemos ao Centro Espírita Humberto de Campos, aos nossos irmãos queridos que nos oportunizaram este instante. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, que interagiram conosco, que nos deram a sua atenção, que compartilharam os pensamentos positivos, porque juntos nós vencemos as vicissitudes. Juntos nós somos mais fortes. E assim, entre irmãos, sigamos vitoriosos, apoiando-nos uns nos outros, para que consigamos chegar até o fim, sendo trabalhadores, sendo servidores, construindo a nossa história e colaborando para que cada um também possa construir a sua história. Até uma nova oportunidade. Um beijo imenso. Todos fiquem com Deus. Tchau.